Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Seja muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadiano Resgate Planetário. Bom, esse é meu gatinho aqui, um deles que fica aqui dentro de casa e ele decidiu participar da live. Pois é. Muitas pessoas elas têm me perguntado acerca dos pleiadianos. E eu decidi falar um pouco sobre esse tema. Tanto é que o nome da live, né, que eu coloquei são sobre bebês pleiadianos, mas que na realidade não funciona muito bem dessa maneira. Todos os conteúdos que eu passo aqui não são conteúdos tirados de livros, não são conteúdos tirados de outros canais, de outras pessoas, são as minhas lembranças, são os meus registros, é o que eu tive acesso. Então, provavelmente, se você encontrar alguma coisa no que eu vou dizer aqui em um outro canal ou em outro livro, pode ser meramente coincidência. Porque, sinceramente, eu não sigo quase ninguém dentro do meio ufológico. Eu acho que eu só li uns 2 livros só sobre ufologia, e é isso. Muito bem. Primeiro ponto. A civilização pleiadiana, quando nós falamos dos pleiadianos, nós estamos falando de uma raça. Porém, existe os pleiadianos que nasceram, né, nas Pleiades, né? E existe os pleiadianos que viviam em naves tão grandes, mas tão grandes, que era como se fosse cidades, literalmente. Eram naves gigantescas e naves cidades. Eu e a minha família, nós não nascemos em um planeta. Nós nascemos e fomos criados dentro dessas naves cidades. E para que essas naves cidades, Ariel? Muito bem, eu vou explicar para vocês. Essas várias naves cidades que existia ao redor, né, do sistema do nosso planeta eram lugares aonde se concentravam cientistas, geneticistas e vários pleiadianos e sirianos também e outros de outras raças que se reuniam nessas naves cidades para desenvolver vários tipos de coisas, né? Então, muito bem. O primeiro ponto é esse. Eu sou um pleiadiano, a minha família é pleiadiana, mas não nasceu em um planeta ou no planeta dos pleiadianos. Nós fomos criados e nascemos nessas naves cidades. Muito bem. Deixando isso bem claro. Como que é a concepção, né, digamos assim, na linguagem de vocês, de um bebê pleiadiano, por assim dizer? E eu posso dizer, pelas minhas lembranças, eu posso dizer por mim, né, que não existe bebê pleiadiano. E eu vou explicar para vocês como que funciona e como que é a relação. Muito bem. Nessas naves cidades, cada um dos grupos que lá estão, né, grupos de pleiadianos, sirianos e por aí vai, eles estão, digamos assim, separados em setores, separados em áreas diferentes, e cada um atua no seu setor, cada um atua na sua área, e ao mesmo tempo, todos dessa cidade contribuem para o conhecimento mútuo que um e o outro adquire, fazendo com que esses conhecimentos científicos, experimentos genéticos e por aí vai, seja dividido entre todas as outras raças que lá estão, né, presentes nessas naves cidades. Muito bem.
Ao contrário dos seres humanos, né, que precisa de um pai, né, de um homem e de uma mãe para poder gerar uma criança, nós pleiadianos, nós não precisamos, pelo menos, eu estou dizendo dos pleiadianos da minha família, da minha raça. E eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? Nós não precisamos de um macho, digamos assim, e uma fêmea copularem e assim nascer um bebê e tudo isso que acontece aqui no planeta Terra e em alguns outros planetas também, diga-se de passagem, porque existem vários planetas com vários seres humanoides ou humanos, digamos assim, muito parecidos com o da Terra, alguns mais avançados e outros menos avançados. Eu estou de olho no meu gatinho aqui. Então, sendo mais específico, a relação que nós temos, e eu vou dar um nome, né, em português para vocês poderem entender, com os nossos criadores. E os nossos criadores, quando eles decidem nos criar, eles nos criam de duas formas. Primeiro, já existe um corpo físico adulto preparado ali. Só que dentro daquele corpo tem tudo, funciona tudo, só que não tem ainda uma essência. O que vocês chamam de alma, de espírito e o nome que vocês quiserem dar, né? Porque afinal de contas, apenas um corpo biológico, ainda que funcionando, é apenas um corpo biológico. Não tem vida no sentido de vida assim, né? De vida espiritual, de consciência, apenas um corpo biológico. Tanto é que aqui mesmo no planeta Terra pode-se manter um corpo biológico funcionando através de máquinas, mesmo depois do espírito e da alma ter se desligado dele. Então, até aqui vocês estão compreendendo? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, nessas cidades, nessas naves mães, né, que são naves imensas, grandes mesmo, e muito bonitas. Na realidade, as naves são tão grandes, mas tão grandes, que a gente nem percebe que a gente está dentro de uma nave, porque tem tudo lá dentro, sabe? Tudo, tudo de mais lindo, mais bonito. Prédios diferentes dos daqui, mas tem prédios, tem árvores, tem animais, tem tudo. Você praticamente não nem percebe, digamos assim, que você está dentro de uma nave, de tão grande que são essas. Estou de olho no meu gato, pois é. Que são essas naves cidades. Muito bem. Então, como já existe vários corpos, né, como eu estava dizendo, vários corpos biológicos adultos, digamos assim, já, né, prontos ali, preparadinhos. A única coisa que falta para esses corpos seria o quê? A essência. Exatamente. É aí onde entra a relação, que eu vou colocar aqui numa linguagem humana, né, para vocês poderem entender, de pai ou mãe. Mas nós não chamamos de pai e mãe. Nós chamamos de criador ou criadora. Porque os pleiadianos, ao menos da minha linhagem e da minha raça, são seres intersexuais. Embora, sim, tem os pleiadianos que se identificam com a polaridade masculina e tem pleiadianos que se identificam com a polaridade feminina. Mas se você for ver fisicamente dois pleiadianos, você não vai saber qual deles que é masculino e qual deles que é feminino. Mesmo porque coisas como, por exemplo, seios, barba e todas essas características que existem aqui na Terra não existe para nós. Por quê? Justamente pelo motivo de que uma mulher aqui no planeta Terra ela só desenvolve os seios, não é por questão de estética, nem de beleza, e nem para chamar a atenção dos homens. Mas ela desenvolve seios para amamentar, porque um dia ela vai amamentar. Ou não, mas desenvolve seios para isso. Como a minha raça
pleiadiana há muito e há muito tempo já não se reproduz dessa maneira. Então, digamos assim, os corpos femininos praticamente não têm seio algum. E os traços, tanto, vou colocar nesses termos, né, dos homens pleiadianos como das mulheres pleiadianas, quase que não tem semelhança, quase que não tem diferença nenhuma. Seria mais ou menos como vocês olharem para os orientais hoje, né? Os orientais, vocês olham muitas das vezes para eles e dependendo deles estarem com o mesmo tipo de corte de cabelo, você não sabe ali quem que é menino e quem que é menina. Por causa do quê? O tipo de corpo físico. Muito bem. Agora eu vou falar da minha criadora, né? Aqui na Terra, eu posso chamar ela de mãe para vocês poderem entender. A minha criadora, quando ela decidiu me criar, me dar vida, né? Não a vida biológica, né? Porque os corpos já estavam lá, adultos, né? Mas quando ela decidiu me criar, ela pegou uma parte, um fractal da essência dela e colocou dentro daquele corpo. Muito bem. E a partir desse momento, ela teve o que eu vou falar na linguagem terrestre para vocês poderem compreender, um filho. E como que seria esse nascimento quando tem essa ligação desse fractal, né? Esse fractal de alma, esse fractal de consciência que é ligado a esse corpo já adulto e já preparado. Muito bem. Assim que há essa ligação, nós, no caso eu, né, nós já despertamos totalmente conscientes. Nós já despertamos conscientes, nós já despertamos com maturidade e também nós já despertamos com boa parte, para não dizer toda a história, do nosso Criador ou da nossa Criadora. Vocês estão me compreendendo? Todas as lembranças, por exemplo, da minha mãe, né, da minha criadora, ela veio para mim assim que ela transferiu esse fractal de alma para mim. Porém, mesmo eu tendo as lembranças dela, mesmo eu tendo todos os conhecimentos que ela teve e que todos os outros antes dela tiveram, começou-se ali também a minha individualidade. Sim, começou-se ali a minha individualidade, porque nós temos individualidade, ainda que nós recebemos esse pequeno fractal de alma, vou chamar assim, né, para vocês poderem entender, ou sopro de vida, vamos colocar em um termo bíblico, né? Assim que eu recebi esse sopro de vida, eu já tive todo o conhecimento, tanto que a minha criadora teve, quanto os criadores por detrás dela. A minha família em si, né, e o meu grupo familiar, era um grupo familiar de geneticistas. Então, diferente daqui da Terra, assim quando nós somos criados, nós já saímos, né, daquela nossa câmara, que é como se fosse uma câmara, que os corpos ficam, e nós já começamos a trabalhar, literalmente, porque, né, nós já temos todo o conhecimento. É mais ou menos, para vocês poderem entender, é como se fosse um sistema de casta, ou um sistema de clã. Vocês compreendem? Não são todos os pleiadianos que trabalham, né, na área de geneticista. Não, mas estou falando do meu clã, estou falando da minha família, por assim dizer, né? Porque eu tive uma criadora e essa criadora teve outro criador e por aí vai. E por que é feito isso? Ah, porque de repente a minha criadora estava se sentindo sozinha e ela queria muito ter um filho. Não, não é por esse motivo. Embora também esteja correlacionado a isso. Mas o motivo principal é simplesmente criar um outro ser para contribuir e trabalhar. Simples assim. Mas existe ligação emocional e afetiva entre o criador e a criadora? Sim, existe
muito, mas muito mesmo. Por quê? Quando a minha criadora ela me deu esse sopro de vida, digamos assim, né, esse fractal de consciência, eu tenho dentro de mim, eu tive dentro de mim todas as lembranças dela, os sentimentos dos nossos ancestrais e todos os conhecimentos e todas as coisas. Então, o que acontece? Diferentemente de como acontece aqui na Terra, em alguns outros planetas semelhantes, né, à Terra, em que o bebê nasce pequenininho e ali ele vai construindo um vínculo afetivo com a mãe e coisa e tal. Mas por quê? Porque, querendo ou não, o pai e a mãe terrestre, né, no caso, ou, né, no caso, a mãe terrestre e o filho, embora tenha sido gerado no ventre dela, mas em termos de essência, são dois espíritos completamente diferentes. Ainda que, dentro do que vocês chamam de kardecismo, budismo, etc., sejam almas afins ou almas irmãs, não importa. Mas mesmo assim são almas totalmente diferentes. Então é justamente por esse motivo que vocês percebem que muitas das vezes, independente da mãe terrestre, aqui no caso, né, que eu estou dizendo, amar um filho, o filho pode não amar a mãe, ou vice-versa também. Vocês compreendem como é diferente? Então, exatamente. E sobre a nossa aparência. E eu estou falando da aparência do meu clã. Vou chamar de clã, tá? Como é a nossa aparência? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, principalmente, dentro da ufologia, tem-se a ideia de que todo pleiadiano, sem exceção, tem os cabelos loiros, os olhos azuis, né? E os meus gatos fazendo a festa ali, eu não posso parar agora. Tem os cabelos loiros, os olhos azuis, tipo aquela famosa imagem de Astar Sheran e algumas outras imagens aí que circulam pela internet. Só que não. Cada ser ele se desenvolve geneticamente de uma maneira. Como, por exemplo, a minha família e o meu clã, ela foi criada dentro de uma nave. Então, as nossas características físicas, psíquicas, a cor dos nossos olhos, etc., todo o nosso corpo era totalmente diferente de, por exemplo, de um pleiadiano que nasceu em um determinado planeta ou no planeta. Vocês estão me compreendendo? Então, muito bem. Agora eu vou falar sobre a aparência física da minha família e a minha aparência física fora dessa casca aqui que vocês estão vendo. Mais uma vez dizendo, muito ao contrário do que vocês pensam, a minha aparência física real não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo, com um ser de cabelo louro, de olhos azuis, de 2 metros e tal, como é pintado aí, né, dentro do meio ufológico. Mas eu vou descrever para vocês exatamente como é a minha aparência física fora aqui, né, dessa casca e fora desse corpo, e a aparência física da minha família. Muito bem. Primeiro lugar, andrógenos e intersexos. Ou seja, você olha para um e você olha para outro, embora cada um, né, tenha, digamos assim, a sua polaridade, né, mas fisicamente você não identifica, digamos assim, em termos grosseiros, quem é o macho, quem é a fêmea. Você não identifica. Muito bem. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, o nosso tom de pele é um tom de pele assim tão branco que eu vou citar para vocês poderem entender os albinos. Seria mais ou menos no tom de pele dos albinos, só que mais claro e levemente, mas levemente mesmo, puxado para o cinza, para o acinzentado, de tão claro que é. Vocês estão compreendendo? Muito bem. A outra mistificação.
Os nossos cabelos, os cabelos da minha família pleiadiana, do meu clã, não são loiros. Os nossos cabelos, na realidade, eles não são nem brancos. Os nossos cabelos são poucos, nós não temos muito cabelo, os nossos cabelos são poucos, são ralos, e o nosso cabelo, ele é praticamente quase que transparente. Assim, sabe? Tipo, bem pouquinho cabelo, quase que praticamente transparente. Por quê? Porque não existe necessidade de ter cabelo. Simplesmente por isso, né? Tudo que vocês veem aqui no planeta Terra e em outras raças também é porque aquela determinada raça, daquele determinado lugar, o corpo dela precisou ser daquele jeito por causa do ambiente que ela nasceu. Então estamos falando da minha família e do meu clã. Primeiro, olhando, não se identifica quem é macho e quem é fêmea. Vou colocar macho e fêmea porque homem e mulher não me agrada. Mas não se identifica quem é macho e quem é fêmea. Os cabelos, como eu mesmo disse, são poucos e ralos ao ponto de ser quase que transparente. Tipo, quando nós colocamos as nossas mãos pelos nossos cabelos, praticamente dá para ver a nossa mão entre os fios dos nossos cabelos de tão clarinho, de tão claro que é. Literalmente quase que transparente. Agora eu vou falar de um outro ponto interessante também, quebrando paradigmas, né? E destruindo, infelizmente, a ilusão de alguns. Os nossos olhos, do meu clã, da minha família, não são azuis, não são verdes, não são castanhos. Os nossos olhos, não somente a nossa íris e nem o que envolve, mas todo o nosso globo ocular é negro, é preto. Nossa, mas como assim, Ariel? Que coisa estranha, coisa esquisita. Não, meus queridos. Simplesmente questão de adaptação. Como eu mesmo disse, o meu clã e a minha família, embora de origem pleiadiana, do planeta das Pleiades, mas nasceu nessa nave. E há íons de tempo ia nascendo nessa nave. Então, nosso corpo teve que se adaptar àquele tipo de ambiente. E por que os olhos negros, né, em vez de azuis, castanhos e toda essa simbologia linda, né, da Walt Disney ufológica que é colocada aqui? É simplesmente funcional. Conforme a íris do olho vai aumentando, nós não só vamos enxergando fisicamente melhor, quanto nós também enxergamos no plano astral. Nós conseguimos enxergar em todos os níveis, em todas as dimensões. É por isso que o meu clã e a minha família, ela tem os olhos totalmente negros. Essa parte que vocês veem, né, branca aqui, e essa outra parte com cor, e a bolinha preta, não. Os nossos olhos são totalmente negros. E não é por questão de estética, é simplesmente funcionalidade. Da mesma maneira também que os Greys. Por que que os Greys têm aqueles olhão, né, grandão, negro? A mesma situação também. Da mesma maneira. Cada raça evolui fisicamente, corporeamente, espiritualmente, de uma maneira dependendo do ambiente que ela nasceu. Da mesma maneira também, como aqui no planeta Terra, por exemplo, quem nasceu na China tem os olhos puxados, não é por questão de estética, mas é por questão do clima. Da mesma maneira que os africanos têm a cor que têm por causa do clima, e por aí vai. Em cada país, cada pessoa tem um tipo físico que se adapta ao clima do seu país. Simples assim. Eu acho que não tem nenhuma complicação nisso que eu estou dizendo, né? Então, tirando essas dúvidas, né, que são bastante recorrentes. Ah, Ariel, mas espera aí. E as outras pessoas? Pessoas, né, como por exemplo, que pintam um quadro de Astaxerxan, que dizem, né, que mas eu tive contato com pleiadianos e eu vi, os pleiadianos são loiros, de olhos azuis
e coisa e tal. Então quer dizer que essas pessoas não tiveram contato com pleiadianos? Quer dizer que esses seres que se apresentaram para elas não são pleiadianos? Duas hipóteses. Primeira, como eu mesmo disse, cada pleiadiano nasceu num lugar diferente, numa área diferente e até mesmo numa parte do planeta diferente, tem um biotipo de corpo físico, digamos assim, diferente. Isso eu já expliquei o porquê. E a segunda hipótese, tá? Esses outros seres, muitas das vezes, que se apresentam para alguns contatados, para alguns médiums, né? Louros, olhos azuis, nórdicos, desculpa falar, sabe? Mas todo aquele blá blá blá, aquele mimimi em torno de santos sejam os loiros de olhos azuis, né? Sim, existe. Sim, existe, sim, pleiadianos assim. Mas não quer dizer que todos os pleiadianos são assim. Como também não quer dizer que todos os terráqueos são assim. Por acaso todos os terráqueos têm a mesma aparência? Você vai para o Japão e a mesma aparência que tem na Europa? Não. Então, por exemplo, se o contato fosse diferente, né? De repente, digamos assim, que nós tivéssemos uma tecnologia e de repente um japonês fosse para um outro planeta e tivesse contato com alguém de outro planeta. Essa pessoa desse outro planeta ia imaginar que o quê? Que todos os seres humanos do planeta Terra são japoneses, com olhos puxados e com aqueles traços? Simplesmente não. Vocês estão me compreendendo agora? Na verdade, eu falei de 2 pontos, mas eu vou falar de um terceiro ponto, que esse terceiro ponto também é muito importante. O terceiro ponto é que quando vai existir um contato, né, nosso com os seres humanos, e quando nós não estamos em corpos humanos ou em corpos híbridos, que é o caso meu, se você não sabe, assiste os meus primeiros vídeos que vocês vão compreender. Quando nós não estamos nesses corpos, ou humanos ou híbridos, a nossa aparência pode assustar. Sim, porque imagina só, vocês daqui do planeta Terra, vocês já têm uma divergência extrema, racista, racial, homofóbica, xenofóbica, em todos os sentidos, entre vocês mesmos. Imagine então aceitar seres totalmente diferentes de vocês. Então o que, que nós fazemos? Nós controlamos o que vocês estão vendo. Por exemplo, é só um exemplo que eu estou usando, tá? Digamos que um Grey, ele vai entrar em contato com você por determinado motivo. E digamos que, obviamente, que ele sabe que se ele aparecer na forma dele real, e aliás, ele vai aparecer na forma dele real, você vai ficar apavorado, vai querer sair correndo, de medo, né? Porque é desconhecido. Então, o que esse Grey ele vai fazer? Ele vai fazer com que, psiquicamente, você enxergue algo que você esteja acostumado. Ele pode fazer com que você enxergue um parente, ele pode fazer com que você enxergue uma pessoa morena. Resumindo, ele vai fazer com que você enxergue algo que você não se assuste. E muitas das vezes até mesmo, alguns seres, ao contactar, né, ao começar esse contato com alguns humanos, eles podem se identificar com vários nomes, por exemplo. Ele pode dizer para você, olha, eu sou um anjo. Por que ele pode dizer que eu sou um anjo? Porque talvez você seja uma católica, ou um evangélico, ou um muçulmano, e você possa aceitar melhor, pelo menos o primeiro contato, de ter um contato com um anjo, do que ter um contato com um extraterrestre. Só que no passar desses contatos, com certeza esse ser ele vai se mostrando para você como realmente ele é. Vocês estão me compreendendo? Então é exatamente isso. Todos nós somos diferentes. E quando eu vejo, por exemplo, né, principalmente dentro do meio ufológico, pessoas querendo retratar os pleiadianos com apenas uma aparência, eu acho isso um absurdo,
Sabe por quê? Agora eu vou ir um pouquinho mais adiante. Existe pleiadianos morenos. Sim, pleiadianos morenos. Existe pleiadianos morenos de cabelos escuros. Existe pleiadianos com pele negra. Existe pleiadianos de todo jeito e de toda forma. Por que, Ariel, que existe pleiadianos de todo jeito e de toda forma? Como eu mesmo disse, cada planeta evoluiu de uma maneira, cada clã é dividido de um jeito e também, tá? E também existiu experimentos genéticos não só com os humanos daqui da Terra, porque se vocês pensam que vocês são os únicos humanos, vocês não são. E quando eu falo de humanos, eu estou falando de humanoides, ou seja, isso aqui que vocês estão enxergando aqui. Então existem outras raças, digamos assim, de humanos espalhados por outros planetas que são muito semelhantes. E que o que acontece? Geneticamente, há ali, né, um cruzamento genético entre, eu estou falando de pleiadianos, então vou ficar nessa linha de raciocínio, existe ali um cruzamento genético, e nesse cruzamento genético cria-se uma nova raça, digamos assim, um novo pleiadiano, tanto em questões físicas, fisiológicas, quanto em questões de conhecimento e psíquico, para que cada um trabalhe em uma área diferente, para que cada um habite um planeta diferente. Simples assim. Vocês estão me compreendendo? Será que eu estou conseguindo desmistificar esse conto ufológico da Walt Disney, que todos os pleiadianos são nórdicos, louros, de olhos azuis? Desculpa estar falando nesse tom, porque realmente isso é uma coisa assim que me deixa de boca aberta, sabe? Eu sinceramente eu não entendo mesmo como que muitos canalizadores sabem disso, Só que infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, infelizmente, aqui no nosso planeta, né? Porque agora é nosso, é meu também. Aqui no nosso planeta há uma adoração com os arianos, principalmente por parte dos latinos, dos brasileiros. Por que, Ariel? Por que essa adoração com os arianos? Porque Estados Unidos, né? Não preciso dizer nada. Qual é a aparência típica das pessoas dos Estados Unidos? Brancos, louros, olhos claros, etc. Então, consciente ou inconscientemente, todo mundo quer ser loiro, claro, e tarará, e etc. Seja isso de forma consciente ou não. Então há uma idolatria com os nórdicos. E quando eu estou falando dos nórdicos, estou falando desse planeta mesmo. Há uma idolatria com os nórdicos. De achar que, só é pleiadiano se for louro, dos olhos azuis, tararã, e etc e tal. Não, isso é uma coisa puramente, uma mentalidade puramente terrestre. Puramente terrestre. Mais nada. Então, independente, né? Você pode encontrar sim, e se talvez você ler alguns outros livros, você vai encontrar pleiadianos de todas as formas físicas, de todas as cores, cores de cabelo, formatos de olho, como por exemplo, eu descrevi a minha família e o meu clã, mas eu não estou dizendo que, como eu mesmo disse, que os outros pleiadianos também são assim. É apenas a minha família, é apenas o meu clã. Então, por exemplo, se vocês me vissem na minha forma física, digamos assim, original, na minha forma original, fora aqui dessa matéria, talvez muitos de vocês iriam se assustar comigo, sem dúvida nenhuma. Outra coisa também muito interessante, tá? Outra coisa muito interessante e que muitas pessoas se assustam. Nós não temos expressões faciais. Sabe esse negócio de de rir, de chorar e demonstrar todas essas expressões na nossa face? Nós não temos isso. Por que, Ariel? Por que vocês não têm? Porque vocês não têm emoção? Vocês não têm sentimento?
Muito pelo contrário. Justamente por nós termos evoluído e por nós estarmos acostumados a gerações a nos comunicarmos através da telepatia, e não só através da telepatia, mas através dos sentimentos, não há necessidade de tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Gesticulando as minhas mãos, soltando esses sons que vocês chamam de fala, falando nesse idioma em português. Não existe essa necessidade. Logo então, a nossa face e a nossa aparência, digamos assim, que é uma aparência que não passa nenhuma emoção, entre aspas, emoção no que vocês entendem como emoção na expressão facial ou na expressão corporal. É por isso que algumas das vezes, mesmo quando uma pessoa ela tem um encontro com um pleiadiano, seja ele da raça que for, ela fica com medo. Por que ela fica com medo? Porque os seres humanos estão acostumados a identificar o outro, e isso é normal, tá? Isso é normal. Os seres humanos estão acostumados a identificar o outro através das expressões. Ou seja, se a pessoa está feliz, a pessoa abre um sorriso. Eu mesmo não consigo sorrir se eu não estiver com vontade. Se a pessoa está triste, ela faz tal expressão. Se a pessoa está com raiva, ela faz tal expressão. E isso tudo bem, ok. Isso é daqui da Terra. Mas nós não somos assim. E um dia vocês também não serão assim. Conforme vocês forem evoluindo, e nós estamos evoluindo, vocês estão evoluindo como seres humanos, né? Pelo menos em corpos biológicos, com o passar do tempo também vocês vão se tornar como todos os outros seres. Eu, mais uma vez, né? Porque eu falo uma coisa, a pessoa se pega naquela fala e generaliza. Nossa, as pessoas amam generalizar. Esquecem o contexto de tudo que eu já disse lá atrás e generalizam. Ah, Ariel, então quer dizer que todos os seres que se parecem conosco, né? Nessa forma aqui, quer dizer que todos os seres não têm expressão? Não, tem muitos seres que têm expressão, como eu mesmo disse. Tem muitos seres que têm expressão, tem muitos seres que são parecidos, né, digamos assim, com os seres humanos, que têm órgão genital masculino, órgão genital feminino, e por aí vai. Como disse, né, Yoshua HaMashiach, que vocês conhecem como Jesus Cristo, ele disse muito bem claro, na casa de meu pai há muitas moradas. E dentro do kardecismo também se fala disso. Resumindo, em cada planeta, em cada lugar, existe um nível de evolução diferente. Mas, como eu mesmo disse para vocês, eu estou falando, né, do meu clã, estou falando da minha família e o aspecto físico da minha família. E como que é essa coisa assim de nascimento, de nascimento, de morte. Outra coisa muito interessante também. Em tempos terrestres, tá? Vou colocar isso em tempos terrestres. Em tempos terrestres, nós, pleiadianos, principalmente da minha família, né, que ainda vive nessas naves, que ainda existe, essas naves cidades, aquele corpo biológico, né, ele vive ali em tempos terrestres em termos de 1000 e poucos anos. Só que esse corpo, ele não envelhece, não cria rugas, não muda nada. Simplesmente vai chegando uma hora que aquele corpo já não vai estar mais correspondendo mais com aquela essência que está ali dentro daquele corpo. E o que nós fazemos então? Nós morremos? Bom, mais uma vez eu vou tentar explicar para vocês como que é a morte para nós, principalmente para nós, da nossa família e do meu clã. Quando nós percebemos que o nosso corpo, embora ele esteja igualzinho de como ele foi criado, não mudou nada, mas nós percebemos que biologicamente já não está mais compatível com o que está dentro, nós temos vários outros corpos lá, novinhos. Aí dessa vez, nós não precisamos mais, né, de que a nossa criadora ou nosso criador faça, digamos assim, vou colocar em uma linguagem bem simples, faça essa transmigração. Nós mesmos abandonamos aquele corpo
e nos transmigramos para um novo corpo. Simples assim. E mais uma vez dizendo, tanto os humanos aqui na Terra, como outros, né, eu vou chamar de humanos também, para colocar assim uma linguagem bem simples, todos irão evoluir a esse ponto, de não precisar passar pela doença, pela deterioração do corpo, sabe, por todas essas coisas que realmente é horrível. Pela morte, nesse sentido que acontece aqui, nesse desligamento do corpo com a matéria, que é uma coisa assim tão brusca, né? Não vão passar pelo esquecimento, por exemplo, muito pelo contrário. Cada vez que nós deixamos um corpo, né, que antes nós habitávamos, e nós vamos para um novo corpo, nós vamos com uma consciência, cada vez mais nós vamos aprendendo e elevando aquela consciência e nos tornando anciões em termos de essência, né? Porque de aparência, como eu mesmo disse, tem os corpos lá. Só uma pequena pausa impressionante. Os meus gatos, eles sabem quando eu tô fazendo uma live. E quando eu tô fazendo uma live, eles começam a subir em tudo. Nesse presente momento eu tô na cozinha, porque a luz aqui é melhor. Eles estão subindo em tudo quanto é canto, mas não se preocupa não, que daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, eu vou acabar com a festa deles. Porque quando eu não tô fazendo a live, eles são uns amores, tá? Mas eu começar a fazer ele aqui, ó, já tem um ali em cima, tem outro ali. Bom, então é isso. Muita paz, muita luz para cada um de vocês. Eu espero que essa informação tenha sido interessante, tenha sido útil, né? Para quebrar um pouco esse paradigma, né, que existe. Algumas pessoas sempre perguntam em todos os vídeos como saber da minha origem, como saber. No meu caso foi totalmente diferente. Eu não precisei de hipnoterapeuta, de hipnóloga, de nada. Por quê? Vai lá, assiste o meu primeiro vídeo, o segundo e o terceiro, onde eu explico tudo. Porque senão essa live aqui vai durar horas, 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 horas e horas. Mas eu já posso adiantar para vocês. Vocês vão saber da sua origem cósmica. Saber não, vocês vão se lembrar, porque saber todos vocês já sabem. Vocês vão se lembrar da sua origem cósmica na hora certa, no tempo certo, no dia certo e no momento certo. Ah, mas eu quero muito, Ariel, eu quero. Querer é um desejo de quando você está acordado aqui dentro dessa matrix. Só que o seu eu verdadeiro, sabe o momento e a hora certa disso se manifestar aqui na 3D, independente de desejo e vontade. Por exemplo, se fosse pelo meu desejo e pela minha vontade, sinceramente, eu não estaria fazendo essa live, eu não estaria falando de mim, eu não estaria falando da minha família, eu continuaria simplesmente a minha vida aqui na Terra, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu faço muitas coisas, e não falaria de nada disso. Eu só estou fazendo essas lives e só estou fazendo esses vídeos porque foi me pedido pela minha família. Porque quando alguém começa a assistir um vídeo desse meu, muitas pessoas começam também a desbloquear a sua memória, começa a acessar os seus registros akáshicos. Vocês estão me compreendendo? Então, esse é o motivo das minhas lives. Não é de alguém acreditar no que esse ser aqui está falando ou não acreditar, de alguém gostar desse ser que aqui está falando ou não gostar. Sinceramente, isso para mim não me importa muito. É claro que eu fico contente, fico feliz com as pessoas que gostam de mim. Como também eu não sinto nada com as pessoas que não gostam, porque afinal de contas é um direito de cada um gostar ou não gostar de alguém. E eu não me sinto ofendido quando alguém não gosta de mim. Até mesmo quando alguém me odeia, né? Eu não me sinto ofendido, é um direito da pessoa. Então vocês entendem? Mais uma vez dizendo, eu tenho a minha casa, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho meu dinheiro. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo por dinheiro, eu não estou fazendo por fama, não estou fazendo para aparecer, não estou fazendo para chamar atenção, embora muitas pessoas possam pensar isso. Mas isso, como eu mesmo disse, é um pensamento delas, certo? Mas em amor, em carinho, em respeito aos meus
7.600 e poucos inscritos, é que eu continuo transmitindo essa mensagem. Porque eu sei que eu estou transmitindo essa mensagem agora para você que está me vendo ao vivo ou para você que vai me ver depois. Mas você, de uma forma ou de outra, vai transmitir também essa mensagem para outra pessoa. E isso vai se transformar em uma rede, em uma cadeia, aonde cada vez mais as pessoas vão despertar. Mais uma vez, muito obrigado, muita paz, muita luz. Eu vou ter que dar um jeito nesses meus gatinhos que estão terríveis aqui, estão fazendo a maior anarquia, tá? A minha risada é assim mesmo, é o meu jeito de sorrir. E até as minhas expressões, que algumas pessoas dizem, nossa, a sua expressão parece uma expressão artificial. Gente, é o meu jeito. E mesmo porque é a minha essência também. Aliás, eu já fui muito pior, viu? Eu não conseguia me expressar assim como eu me expresso hoje, principalmente com as mãos, com o rosto, eu não conseguia. Eu aprendi muito disso no teatro, eu tive que fazer teatro. Comecei a fazer teatro com 12 anos para aprender a me expressar, a gesticular, aprender a sorrir, aprender a demonstrar as minhas emoções na face, como a maioria das outras pessoas fazem, né? Então é isso. Muita paz, muita luz, e deixa eu dar um jeito nesses gatinhos aqui que estão... paz e luz a todos.